Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. Rapaz, como é que vocês estão? Que dia, tá? Que dia foi sexta-feira? Payroll, muita volatilidade, muita oportunidade e, claro, muito dinheiro no bolso. Que semana maravilhosa, uma semana muito abençoada. Deus abençoou muito, nos ajudou, nos capacitou. Depois de uma preparação muito bem feita. Isso dita muito e eu mostro isso todos os dias para vocês. Esses vídeos, o nosso visão panorâmica aqui é uma preparação para a gente entender os cenários e fazer boas operações, entender a dinâmica do preço e fazer bons trades, fazer simplesmente o que tem que ser feito. Felipe, nosso operacional é baseado como? É o Smart Money? Sim, porém é um cenário onde a gente vai analisar o comportamento do preço. Caro, tá barato, tem oportunidade, não tem, o risco tá baixo, vale a pena entrar na operação, o risco não tá tão favorável, né, para recompensa, então a gente não faz trade e é tudo isso que eu passo pro pessoal todos os dias lá em tempo real, ao vivo, o pregão rolando e a gente analisando, o mercado andando e nós nos posicionando fazendo operações, pegando bons trades, fazendo boas tomadas de decisões. Quero você junto comigo, quero você aprendendo e principalmente lucrando muito com a gente. Não perca mais tempo, para de assistir nossos vídeos aqui e não estar junto todos os dias. Para de perder tempo com movimentações, com cenários ali onde o seu risco retorno não é nem favorável. Felipe, o que mais atrai nesse operacional? Sem dúvida nenhuma, o risco retorno. São operações, são oportunidades onde a gente consegue fazer bons trades, tá? Operando em extremidades do gráfico, operando em regiões corretas e fazendo operações com stops curtos, galera, e alvos muito interessantes. Recompensas ali, como eu proponho, são no mínimo 3 vezes o tamanho do risco, mas a gente não se limita a isso, a gente pega trades muito mais tops do que isso. Teve um aluno que pegou uma movimentação lá na sexta-feira de mais de 1.000 pontos, foi a primeira vez, ele ficou extremamente feliz. Isso são recompensas que o mercado vai te dar. Você vai tendo tranquilidade para fazer as operações. Você consegue se posicionar com risco tão baixo que você consegue sustentar um trade por um bom tempo, principalmente a você que tem dificuldade em segurar trades. Acerta aqueles pontos ideais no mercado lá, mas na hora que o mercado começa a andar, você tá ali sozinho, olha para um lado, olha para o outro, fala, vou cortar essa operação aqui porque eu não tô aguentando. O desespero, a ansiedade vai batendo e você acaba se perdendo na hora da operação. Venha fazer parte, venha estar junto no ambiente com a galera, trocando ideia, trocando experiências. Isso vai te ajudar muito a crescer, tá? Não perca mais tempo, link na descrição desse vídeo, vem estar junto com a gente, te garanto que você não vai se arrepender. Movimentação de sexta-feira, tá? Vamos falar aqui sobre o nosso gráfico aqui. Observe que tem duas marcações aqui, o movimento primário e o movimento secundário. Felipe, quando você faz essa marcação de um choque secundário, um choque primário, tem alguma diferença aqui? Galera, vou falar uma coisa com vocês sobre referência às estruturas, tá? Tem algum erro você fazer uma análise dessa referência aqui? Opa, o mercado tem um topo aqui, tem um fundo. Ganhou esse topo? Não. Então, se o mercado não está querendo subir, a probabilidade é que o mercado vá cair. Então você tem essa análise. Tem algum erro você abrir o seu gráfico e começar a sua análise? Opa, ó, uma movimentação macro é essa. Então o mercado tem essa movimentação. Não há correção nos 50%, então eu tenho que esperar uma correção abaixo dos 50%. Eu tenho alguns pós espalhados por aqui, então eu posso comprar nessa região, posso comprar nessa região, posso comprar nessa região. Então eu vou ter menos trades, porém uma expectativa de cautela, de paciência muito maior. E a minha taxa de assertividade também pode aumentar e muito. A minha qualidade nas operações, os meus alvos vão ser muito maiores, porque se eu tô com essa segunda referência aqui, que é essa referência macro, o meu alvo está lá em cima, o meu alvo está lá em cima, o meu alvo está lá em cima. Porém, eu tenho stops sempre curtos, stops sempre curtos. Então você tem que analisar qual que é a sua referência, qual que é a sua estrutura. Costumo dizer que isso não vai influenciar tanto se você seguir uma única referência. Você não pode ficar ali selecionando trades, você não pode ficar mudando suas referências no meio do pregão. Ah, eu estou olhando esse movimento grande aqui, mas aqui eu acho que essa movimentação aqui, ó, pode ser um pivô de alta que está se formando, ó. Esse movimento aqui, isso aqui pode ser um pivô de alta, então eu acho que se eu comprar aqui, eu acho que esse negócio vai subir. Mas você não está analisando essa movimentação
primária. Eu acho que se o mercado pode só perder uma estrutura, então acho que agora eu vou vender aqui logo, porque eu acho que ele vai continuar caindo. Esse primeiro toque aqui já é a retração, já dá queda, então eu vou começar a vender. Você já se perdeu, você está analisando um time frame grande, você está analisando um movimento grande, você está analisando uma estrutura e no meio dessa estrutura você começa a se perder. Felipe, você entende o quê? O que você quer dizer então com isso? A paciência, galera. Se você está usando uma única referência, uma referência macro, você tem que sustentar essa referência macro. Não adianta nada você sustentar esse trade, essa movimentação aqui gigante, esse movimento aqui de prêmio, esse movimento de desconto, e na hora que o mercado tá chegando nas suas regiões, você fala, eu acho que já tá caindo demais, né? Eu acho que aquilo ali que era o choque, eu tô achando que esse movimento aqui agora é 100% para baixo, o mercado não vai continuar subindo, isso não pode acontecer. Dito isso, nossa movimentação aqui está muito clara, tá? A abertura do mercado foi nessa região. Eu até falei com vocês que minha expectativa já era uma abertura com gap de alta. No mercado estava testando um ponto de interesse ali, com expectativa, ao meu ver, era um cenário do mercado subir para depois dar uma movimentação de queda, e aí possivelmente eu poderia pegar uma movimentação de continuidade seguindo essa referência macro. Falo com o pessoal, tá? Que são sempre três regiões ali, três oportunidades que o mercado nos dá todos os dias. Região do movimento principal, que é o movimento macro, região do movimento da última quebra de estrutura e a leitura do movimento diário apenas, onde você vai olhar somente o movimento do dia. Nada mais te importa. O único movimento que te importa é o movimento do dia, onde o mercado abriu. A partir dali você vai começar a fazer a sua análise. E aí cada um define como quer operar, se quer operar no gráfico de 1, se quer operar olhando 5 e 1, se quer operar num gráfico maior, pegando referências maiores, isso aí é de cada um, é gosto, tá? Não tem o certo e errado, porque cada um pode estar olhando uma referência de uma movimentação grande, onde o mercado está mitigando, pode ser um movimento de impulsão desse movimento maior, e aí você tá ali olhando o movimento caindo, você fala, vixe, nossa, celular tá caindo forte, o mercado já tá andando muito bem, e é só uma mitigação de um time frame maior. Então você tem que usar uma referência e seguir ela à risca. Está certa a sua referência, você tem que usar os parâmetros corretos, mas você pode sim utilizar cenários mais brandos para fazer as suas análises. Então, o que é essa movimentação que a gente tinha aqui? Tá, o mercado, infelizmente, ele acaba abrindo no meio do caminho aqui. Acabei não fazendo nada nessa movimento inicial, tá? A gente ficou analisando ali, o mercado começou a andar. Deixou esse fundo aqui, eu falei, galera, eu acho que aqui abaixo tem muita liquidez. Fui lá, fechei um pouquinho meu gráfico e usei essa movimentação, se eu não me engano, foi aqui a minha marcação desse order block, que eu acabei comprando uma vez, tá? Se eu não me engano, foi aqui ou foi... né, foi aqui mesmo, o mercado me estopou e depois andou. Perfeitamente, foi aqui mesmo. Eu até, a gente falei com o pessoal, a gente vai comprar aqui. Tem um risco grande porque tem muitas referências aqui, ó. Deixa eu até abrir um pouco aqui só para mostrar. Olha só, dentro dessa marcação aqui, toda essa região aqui é uma região de prêmio que a gente pode usar como base para fazer compras. Deixa eu marcar em verde aqui para ficar mais simples aí. Toda essa região aqui é uma região que a gente pode efetuar entradas na ponta compradora. Então a gente sabe que essa aqui é uma referência de demanda. Se aqui é uma referência de demanda, eu vou procurar meus possíveis pontos de entrada, né? Então eu vou falar assim, poxa, eu tenho uma referência aqui, eu posso marcar esse order block aqui, eu tenho essas bases espalhadas, eu tenho essa outra base aqui no meio do caminho, tenho esse order block, ainda tem um fair value gap aqui escondido curtinho aqui. Olha só o tanto de ponto. Quando você usa uma referência desse tamanho, você tem uma região de compra desse tamanho, é interessante você selecionar e quebrar esse tanto de operação aqui. Nós sabemos que a primeira informação de todas, se você tem uma referência de entrada muito expressiva, seu primeiro e único desejo de fazer uma operação ali, ele tem que começar na região mais extrema, ou seja, um fundo ou um topo. Por quê? Porque o mercado, quando ele tem esse tanto de ponto espalhado, é como, não vou saber desenhar aqui com clareza não, mas é como se isso aqui existisse, isso daqui, ó. É essa ferramenta aqui do lado, ó. Esse imã que está aqui. É como se existisse um imã que fosse puxar o preço para a região mais líquida, que é o fundo, que é onde tem mais interesse da ponta compradora. Por quê? Porque é o ponto mais barato para se comprar. Felipe, então eu tenho 1, 2, 3, 4, tantos outros aqui, 5 pontos. Vamos considerar aqui que são 5 pontos, tá? 2, 3, 4 e o quinto. O mercado do 1 pode ser atraído aqui por esse ponto 2.
a mesma coisa no 3, no 4, e o ponto mais extremo é o ponto mais interessante muitas das vezes para você efetuar a sua entrada. Tem como saber em qual desses pontos o mercado vai segurar? Não tem como saber, tá? A gente não tem como adivinhar essa movimentação, a gente não tem como, ele vai parar no 2 ali. Se ele parar no 2, eu acho que ele para no 4, Felipe, então no 5 ele não deve chegar. Não tem como saber, galera. Ou você toma risco em todos os pontos, ou você não toma risco em nenhum e vai sustentar uma operação apenas na região mais extrema. Corre risco de não ser acionado? Corre. Mas se caso o mercado te acione, como foi o caso aqui, você vai pegar um trade extremamente lucrativo. Você vai pegar uma operação muito positiva. E aí eu falei com o pessoal, a gente estava fazendo a nossa análise, estava todo o movimento aqui acontecendo, tá? O mercado estava andando. Nós, infelizmente, acabamos tomando um stop nessa região aqui. O mercado acabou estopando a gente por um belo detalhe aqui, mas acabou andando. E aí eu falei com o pessoal, ó, vai sair a notícia, teve o payroll aí, acabei não fazendo nada na hora da movimentação. Deixa eu apagar. Aqui tá mais claro, deixa eu apagar essa outra aqui. Tava numa movimentação ali bem tranquila. Tá, o payroll não foi tão assustador assim, mas deu uma volatilidade muito boa no mercado aí pra gente fazer as nossas operações, tá? Deu um interesse ali, eu acabei fiz um giro louco ali nessa hora, acabei comprando aqui barato, saindo lá em cima e fiquei na pedra, na venda nessa região aqui superior. Só que aí eu mostrei pro pessoal as oportunidades que tinham aqui nessa região. A gente tava olhando pelo gráfico de 1 minuto ali, era um trade muito bem detalhado ali que a gente tinha analisado. Deixa eu ver se tá marcado aqui. Deixa eu ver se tá marcado aqui. Não tá nesse gráfico aqui, não. Mas foi nessa região aqui, ó. Nessa leitura, nessa movimentação que a gente analisou. O que a gente tava olhando aqui? A gente já tava olhando o movimento do dia. Então o mercado começou a fazer essa movimentação aqui, quebrou essa estrutura. Depois que quebra essa estrutura, que é o que é a segunda referência que você faz, traça prêmio de desconto. Felipe, como assim vai traçar prêmio de desconto? Você vai passar sua movimentação, sua ferramenta aí de prêmio de desconto, tudo que está acima dos 50%, você vai procurar um ponto de venda. Você tinha um ponto de venda aqui e você tinha um ponto de venda mais extremo. Dois pontos muito próximos um do outro, você não vai entrar aqui, você vai entrar na referência mais extrema. Acabei de explicar esse exemplo lá no gráfico de 5 minutos. Então acabou gerando essa oportunidade de venda aqui no topo, com alvo na última região de liquidez, onde o mercado foi buscar de forma direta e reta aqui. Para quem analisou essa referência, para quem estava atento com este movimento. Tanto que no gráfico de 1 minuto, na movimentação do dia, tá? Na movimentação do dia, o mercado quebrando estrutura, te deu uma oportunidade também de venda aqui com stop barato e alvo na última região de fundo. Então acabou gerando essas oportunidades aí, pontos de interesse aí validados aí dessa movimentação. E para quem não aguardou essa movimentação, para quem não estava olhando o movimento do dia, estava olhando esse movimento macro aqui, se toma um stop, um exemplo igual eu tomei aqui, olha a sua oportunidade compradora aqui para um trade bem altamente lucrativo, tá? Um trade muito tranquilo aqui também de ser feito, com stop barato e um alvo longo aí nessa movimentação, tá? O mercado te deu oportunidade sim para fazer as suas análises. E aí eu vou falar com o trade que eu fiz aqui, que foi até engraçado, mandei pro pessoal, tá? Estava aqui fazendo a minha análise como de costume na parte da tarde. Quem sabe, quem me acompanha aqui, os alunos sabem, eu falo, eu não opero na parte da tarde. Mas se o mercado me deu uma oportunidade, eu tô aqui na frente da tela, dentro do operacional, risco baixo e um potencial alto retorno, eu vou fazer um trade. Dito e feito, tá? Qual é a movimentação que você está observando aqui, vigente? Claro que a gente estava analisando um cenário aqui macro que era de alta. Após isso, a movimentação começou aqui para baixo, o mercado começou a cair. E aí como a gente gosta de fazer essa movimentação ali, olhando os tempos gráficos, olhando o cenário do dia, o cenário inteiro, eu comecei a fazer a movimentação. Falei, ó, o mercado está num cenário aqui inicialmente de queda, mas a movimentação macro ela é de alta. Então ele deu um trade aqui. Qual que é a expectativa para validar esse camarada aqui? A quebra mínima desse ponto aqui. Se o movimento é de alto, o mercado tem que ganhar essa estrutura. Se o mercado ganhar essa estrutura, a movimentação para a gente agora vai ser de alta. Se o mercado não ganha essa estrutura, dentro da leitura do dia, olhando só o movimento do dia, a gente tem o mercado voltando ao primeiro ponto, quebra a estrutura, retrai na região mais líquida, te dá um trade. Se você não pega esse trade aqui por risco, o que você vai ter? A oportunidade de vender por confirmação. Onde que você tem a oportunidade de venda por confirmação e não por risco? A partir do momento que o mercado quebra uma estrutura, quebra essa movimentação aqui, quebra esse cenário e te dá uma oportunidade rápida de retorno para dar continuidade. O que eu fiz?
Eu tava aqui na hora que o mercado, simplesmente eu vi o mercado passando essa região, vi o mercado deixando um Fair Value Gap aqui, e falei, ó, tem um Fair Value Gap aqui, tem esse outro aqui e tem o Order Block lá em cima. O que eu vou fazer? Eu tô vendo que o retorno, o risco dessa operação é baixo. Eu tava com bastante gordura do dia, tá? Falei, eu vou tomar um risco que não vejo tão difícil esse trade aqui. É um trade de continuidade, o mercado já tá mostrando que tá querendo cair. Esse order block aqui, galera, não está validado, tá? Não está validado, sem quebra da estrutura da região lá de cima. Esse order block não tava... Ah, Felipe, mas é porque eu usei aqui, cara, e eu acabei comprando na hora que ele deu esse beijinho aqui, eu acabei comprando. Tudo bem, se sua referência foi essa, menor aqui, acreditou que isso aqui pudesse ser um ponto de liquidez, bacana, você tomou um stop curto, espero que tenha tomado um stop curto. Mas nesse movimento aqui, você tinha que ter analisado o cenário do dia, a movimentação do dia, o que estava fazendo. O mercado não conseguiu renovar topo, tá? Primeira informação, se não renovou topo, esse camarada aqui ele já não está validado para você. Se não deu continuidade, é a mesma situação lá de cima. O mercado está numa movimentação aqui de queda inicialmente. Forma uma estrutura ali que possivelmente é um topo, uma região de muita liquidez. Começa a cair. Não dá continuidade aqui nessa movimentação, dá continuidade na movimentação de queda, mas não consegue, na hora que chega no order block aqui do fundo, uma referência maior, não consegue renovar este topo. Se essa movimentação está acontecendo, a probabilidade maior do mercado dar continuidade. O que a gente fez? Simplesmente posicionei a minha ordem de venda, posicionei meu stop, que ficou, como o pessoal já sabe, bem curtinho dentro das referências que a gente já utiliza. A gente tem um cenário bem acordado ali. Meu alvo ficou aqui para baixo. O mercado simplesmente começou a passar em linha reta, que a gente vai simplesmente estendendo o alvo. A minha referência de alvo inicial são 3 vezes o tamanho do meu risco. Não vou ficar limitado a isso, galera. Eu vou tentar extrair o máximo das operações. Se eu tô vendo que o mercado tá passando em linha reta aqui, foi um trade que deu mais de 1000 pontos aqui, tá? Tinha dado uma operação muito boa na parte da manhã e depois esse belíssimo trade aí que gerou uma rentabilidade bem interessante aí para mim no fechamento do pregão aí dessa semana, que foi muito abençoada. Foi uma semana muito lucrativa, tá? Semana bem bacana aí pra gente. Para amanhã, o que a gente tem aqui? A gente vai fazer, você pode fechar toda a sua análise, tá? Tirar todas as suas referências aí do gráfico e recomeçá-las usando somente a referência de sexta-feira. Por que isso? Porque quanto mais você usa referências lá de trás, mais trades você vai acabar fazendo, porque o mercado vai te deixando muito rastro de oportunidades. Se você usar essa referência aqui inteira, aqui, ó, todo esse contexto aqui que eu vou marcar aqui, o que você vai ter? Você vai ter aqui nessa região aqui toda a liquidez travada nesse ponto aqui, com a expectativa do mercado estopar essa galera. Você vai ter aqui você vai ter aqui um ponto de uma base, tá? Um movimento de drop, base drop aqui. O mercado deixou uma oportunidade, um rastro muito grande aqui, principalmente nessa possibilidade aqui de acontecer isso, tá? Travando essa galera aqui que acredita nesse rompimento desse topo, testando esse ponto, dando continuidade na queda. Ou você pode também fazer suas marcações. Tem um Fair Value Gap espalhado aqui, outro camarada aqui e nessa região mais extrema, na região mais líquida que é o topo. Esse é um contexto macro, tá? A movimentação inteira. Se você for analisar apenas a quebra da estrutura, aquele movimento aqui, você vai usar essa referência menor. Essa referência menor aqui vai te dar exatamente em cima aqui desse ponto aqui, também nessa estrutura de base, esse movimento de drop, base drop, uma referência muito importante que é liquidez. Felipe, mas e esse outro Fair Value Gap que o cara acabou segurando aqui, parou, tá numa região abaixo, tá numa região que não é tão interessante para a gente analisar agora, principalmente que o mercado quebrou essa estrutura aqui, tá? Então não vou usar como referência, mas caso o mercado abra, ó, preste atenção, caso o mercado abra com gap de baixa, ou principalmente já quebrando essa estrutura aqui, você vai ter a continuidade, você vai ter que estender esse ponto ou iniciar uma nova referência a partir daqui, tá? A partir desse movimento aqui, caso o mercado abra com gap de baixa, principalmente ganhando essa estrutura aqui desse break of structure, tá? Então olha só as regiões, as referências, as oportunidades que você pode ter. Felipe, se eu estou usando essa região aqui, cara, o mercado abre aqui acima, o que eu vou ter como base de análise? Eu posso fazer uma venda nessa referência aqui, dessa base aqui que você acabou de mostrar? Infelizmente não, tá? Vai estar na interseção ali dos 50%, 50% não é região de gente operar, a gente sabe que 50% meio de gráfico é o varejo que gosta de pegar operações, ele é o varejo que quer se posicionar, o varejo que tá doido ali para clicar, é o varejo que vai estar olhando esse pivôzão de alta que é acontecendo, tá? Então muito cuidado
quanto a isso. Eu vou sempre priorizar a tranquilidade, a espera da movimentação, aguardar o que o mercado vai fazer. Te mostrei um cenário de continuidade, cenário de você procurar vendas aqui em cima, é você fazer essa marcação aqui, tá? Menor da última quebra de estrutura, da último movimento que o mercado deixou. Você vai fazer sua marcação aqui do seu order block. Felipe, tá muito caro. Você vai lá para um gráfico de menor, um gráfico de 1, um gráfico de 2, vai refinar esse order block para tentar pegar a sua entrada. Lembrando que essa estrutura é uma região aqui de muita liquidez. Vou marcar só esses dois pontos aqui, tá? Esses dois pontos aqui são regiões aqui de extrema liquidez. O mercado fazer esses dois movimentos aqui é muito claro que ele gosta de fazer isso, tá? É muito tranquilo você conseguir identificar aquele movimento rápido ali, ó, que vai sugar toda a liquidez existente desse primeiro movimento e desse segundo movimento, tá? Testando esses fair value gaps que estão aqui um pouco acima. Atenção e muita paciência, tá? São cenários importantes para a gente analisar, para a gente usar como referência. Vou deixar simplesmente aguardando aqui, porque eu gosto de esperar a abertura para validar alguma entrada, beleza? Lá no dólar, tivemos um movimento de continuidade, tá? Também estava com expectativa no dólar bem interessante. Tive uma aula com um aluno que foi bem bacana. Ele está operando em gráficos maiores aqui no dólar. Ele está tendo um bom entendimento do mercado. Nós conseguimos analisar e ele contou aqui pra gente uma história aqui, como eu falo, você conta a história pro seu gráfico para você encontrar as suas melhores análises. Ele entendeu a movimentação aqui lá no gráfico de 60 minutos, esse movimento aqui de alta todinho, ele conseguiu surfar esse belíssimo movimento. Claro que ele ficou bem posicionado e acreditando sempre nos alvos ali, dando continuidade na sua leitura. E isso é muito importante. Por quê? Porque ele está usando uma referência dos 60 minutos. Se você está usando uma referência de 60 minutos, como que você quer descer um tempo gráfico aqui e fazer trades contra a sua leitura principal? Isso não pode acontecer. Se sua referência é no 60, sua leitura está no 60, seu clique tá pelo gráfico de 60, você vai seguir a tendência do 60 minutos. Você não pode ver o gráfico de 60 minutos subindo, falar assim, eu acho que agora o mercado tá caindo aqui porque ele tá mitigando lá a onda dos 60 minutos. Então eu vou tentar fazer essa venda aqui. Não. Se você está olhando uma movimentação de alta, espere o mercado dar uma oportunidade, uma referência de desconto para você comprar barato e surfar um belíssimo movimento. Então, movimentação aqui, ele acabou dando continuidade, tá? Não voltou numa referência lá barata para a gente fazer uma boa entrada aqui, tá? Era esse o movimento micro que eu deixei marcado para vocês. A gente tinha essa outra região aqui interessante. Deixei até uma leitura aqui que eu falei, ó, dependendo de como que for a abertura, e se a abertura vier abaixo dessa região de liquidez, aqui a gente vai poder ter um trade de confirmação. Infelizmente o mercado passou direto, tá? Se você mais a entrada aqui, posicionou sua entrada, marcou esse camarada aqui, colocou sua entrada um pouquinho, o stop levemente afastado dessa região, acabou tomando o stop, acabou, não tem problema nenhum. Stop curto, acabou seu trade, acabou sua referência. Felipe, eu não usei, cara, eu usei esse movimento aqui da última quebra de estrutura, e aí ele não voltou aqui, cara, para me comprar na região de desconto, acabou ficando de fora. O que você faz? Estende sua região. Se você estendeu, viu que o mercado parou lá em cima, o que você vai fazer a partir de agora que ele corrigiu aqui abaixo? Sabe que aqui nos 50% é simplesmente liquidez, você não quer fazer suas operações aqui, ou você refina num tempo gráfico menor, você faça uma marcação aqui. Eu vou preferir priorizar, claro, uma referência menor, um tempo gráfico de 1 minuto, tá? Mas aqui você já consegue identificar que o mercado vem capturar muita liquidez aqui abaixo dessa região próxima do 50%. E aí você tem uma ótima compra aqui com até a última massa que foi exatamente onde o mercado parou. Para amanhã aqui no dólar, quem usa as referências macro, que as referências maiores, você tem ainda essa região aqui, porque ele não ganhou uma nova estrutura, ele não ganhou esse boss aqui de cima, tá? Se ele não ganhou boss, sua referência ainda é essa, sua referência ainda está intacta. Felipe, eu não quero usar esse movimento não, cara, eu vou usar somente a estrutura da sexta-feira. Todo o movimento de sexta-feira ali que eu tô analisando e aguardando aqui, o que eu posso analisar? Aqui, liquidez. Esse ponto de 50% não é região para você fazer operações, está muito próximo dos 50%, é uma região bagunçada, mas dá para você entender que isso aqui é uma base, tá? Um movimento de rally, base, rally. Então você tem, opa, isso aqui é um error aqui.
Você tem essa movimentação, então você tem que entender que isso aqui pode gerar uma oportunidade, mas não é os melhores pontos. Não quer dizer que você tem uma oportunidade de que você tem que sair clicando. Se você está usando essas estruturas aqui maiores, você não vai poder fazer esse trade dentro do nosso operacional, tá? Entendam isso, é dentro do nosso operacional, dentro das referências que a gente utiliza. Próximo dos 50%, região muito embaçada se a gente não faz trade. Felipe, mas o stop tá curto, cara, eu tô vendo uma oportunidade muito boa. Aí você pode usar como requisito o risco baixo e a potencial alta recompensa dessa operação. Aí sim, tá? Mas eu prefiro ficar de fora desse tipo de cenário quando está muito próximo do 50%. Principalmente que ele não ganhou essa estrutura. Então, só ter atenção aí nesses detalhes, tá? De novo, mesma coisa que eu falei no índice. A gente ilustrar aqui situações é bem bacana, claro, sempre é. Mas a abertura dita muito o ritmo do dia. Felipe, se a abertura vem aqui abaixo, a abertura vem aqui, exatamente aqui, ó, no 50%, o que que eu faço? Você perde uma estrutura secundária, a possibilidade do mercado mitigar, ter aqui em cima para te dar uma venda, para depois você comprar, existe demais. Pode fazer essa marcação, a gente pode fazer esse tipo de trade perfeitamente. Então você vai ter uma situação muito tranquila para fazer essas operações. Felipe, se eu fizer essa marcação, ele passar direto. Se você posicionou aqui, você acaba tomando stop, vai sustentar uma nova referência, fazer um trade quando o mercado voltar dentro de uma mitigação, dentro de um POI validado para você se posicionar com risco baixo e altíssima taxa de recompensa. Simples assim. O stop, galera, o stop é seu amigo. Não martirize o stop. O stop ele vai acontecer em algum momento. Quando você tomar o stop, você simplesmente tem que se posicionar, continuar com as suas referências e fazer os novos trades. Beleza? Tenham paciência, preencham o formulário, não percam mais tempo, tá? Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar esse vídeo. Para você que não me segue, me siga aí para me dar essa moral. Vamos com tudo e bora pro game. Valeu!